Graças e paz, meus irmãos. Meu nome é José Santos e juntamente com o pastor Roberto Mariano ministramos a aula O Cristão em Sofrimento na Escola Bíblica Dominical de 2020 da Primeira Igreja Batista de Santo André. Como eu tenho dito já nos nossos vídeos anteriores, a gente tem ministrado sobre esse tema, né, do cristão em sofrimento, e de último domingo para cá estamos focando apenas no livro de Jó, né? O pastor Roberto Mariano ministrou então a primeira aula domingo passado, falando sobre Jó, quem que era esse personagem, como foi a sua história, como foi o seu começo, e eu quero nessa semana dar prosseguimento a esse tema, né? E eu quero focar mais na história do diálogo que Jó tem com esses 4 amigos que o tentam auxiliar, que o tentam o consolar, né, diante do sofrimento e da dificuldade que ele passa. Então eu quero começar a aula dessa semana fazendo uma pequena recapitulação do livro, né? Trazendo para os irmãos aí alguns tópicos, alguns pontos, né? Como a autoria do livro, a data que foi escrito, ou que aconteceu, né? Os episódios narrados nesse livro, a classificação do livro e também o propósito desse livro, que é um dos livros mais conhecidos de toda a Bíblia, né? Então, para a gente começar, eu quero falar sobre a autoria desse livro. O autor desse livro é um autor desconhecido. A Bíblia não nos dá pista, não nos deixa claro quem escreveu esse livro. Há algumas teorias, algumas sugestões de estudiosos da Bíblia que sugerem que o próprio Jó escreveu o livro. Outros acham que foi Eliú, um dos 4 amigos de Jó. Outros falam que foi Moisés, outros falam que foi Salomão, enfim, há várias vertentes, há várias teorias tentando explicar a autoria desse livro. O certo é que o livro foi escrito por um judeu, né, pelo formato da escrita e pela forma que foi escrita. Então, a maioria dos estudiosos acredita que, apesar de não saber, apesar do autor ser desconhecido, eles sugerem que tenha sido um judeu, a pessoa que escreveu o livro. Sobre a autoria, também é desconhecida, né? A Bíblia também não nos dá pista em que momento, em que época da história aconteceu, né, esses episódios narrados no livro de Jó, né? Também há várias teorias, há várias sugestões, mas a mais aceita é que esses acontecimentos do livro de Jó tenham acontecido na época dos patriarcas, né? Na época entre Noé e talvez Abraão, entre essa época. O propósito do livro, né? O livro de Jó é um livro universal, pois ele trata de uma necessidade que ela também é universal, que é a agonia do coração humano torturado pelas angústias e pelas aflições que a carne está sujeita. Então, o propósito do livro é tratar desse problema, ou dessa necessidade que é universal, que é o sofrimento humano. Pois bem, então, como eu falei, o nosso pastor Roberto Mariano, ele começou falando a respeito de Jó na aula passada, né? Então, ele nos ensinou que o próprio Deus, o próprio Criador, reconhecia esse homem, esse personagem
do Antigo Testamento como um homem sincero, como um homem íntegro, como um homem temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Criador testemunhava e testificava sobre as qualidades desse homem. A Bíblia fala também que esse homem era um homem muito rico, né? Em uma época onde a riqueza de um homem era contada pela quantidade de gados, pela quantidade de animais que essa pessoa tinha. Então a Bíblia ali relata um número absurdo, né, de gados, de ovelhas, de carneiros, de bezerros, de jumentos que esse homem tinha. Então ele era um homem riquíssimo. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico da sua época, né? Esse homem, ele tinha filhos, muitos filhos e filhas. E esses filhos gostavam de fazer banquetes, né, de se reunir, né, para beber, para comemorar juntos. Ok? Então Satanás, em um certo momento, ele levanta um questionamento a Deus em relação à integridade e à sinceridade desse homem Jó, dizendo que ele só era justo, ele só era íntegro, ele só era reto porque Deus tinha dado tudo a ele. Ou seja, a grande questão que Satanás levanta a Deus é uma só: pode o homem servir a Deus sem ganhar nada em troca? E essa é a mesma pergunta que tem sido feita por gerações e gerações. Pode um homem servir a Deus sem ganhar nada em troca? É isso que a gente vai tentar descobrir, é isso que a gente vai tentar estudar hoje com a história desse homem chamado Jó. Então, como eu falei, Satanás levanta uma questão a Deus, né? Esse homem só é íntegro, só é justo porque o Senhor o enche de riquezas. Tira essas riquezas dele para ver se ele não te amaldiçoa. Então Deus permite, né, que Satanás tire todas as riquezas de Jó, e assim o faz, né? Jó no único dia perde todos os seus animais, perde seus empregados, perde seus filhos, e mesmo assim ele não amaldiçoa, ele não atribui culpa a Deus pelas suas adversidades, pelas suas dificuldades. Satanás, não contente com isso, chega a Deus novamente e fala: olho por olho, dente por dente. Tira a saúde dele para ver se ele não te amaldiçoa. E novamente o Senhor permite que Satanás o toque no corpo de Jó, e ele passa a sofrer doenças e uma praga terrível em seu corpo que o deixa sofrendo demais, né? E mais uma vez Jó, ele não amaldiçoa Deus, ele não atribui culpa a Deus pelo seu sofrimento. Sua mulher chega a ele e o recomenda: amaldiçoa esse Deus e morre, né? E Jó responde a ela de uma maneira tremenda, de uma maneira muito sábia, e diz: mulher, você está falando como uma insensata, como uma louca. Como eu posso aceitar só as coisas boas de Deus e não as más? E isso me faz lembrar da história de um homem, né, que eu aprendi quando eu estudei história da igreja, chamado Policarpo. Esse homem, no auge da perseguição do Império Romano aos cristãos, né, por volta ali de 150 a 160 depois de Cristo, esse homem chamado Policarpo era um bispo da igreja de Esmirna, né? E uma vez levado à presença do governador de Roma,
de um governador romano, ele foi incentivado a negar a sua fé diante desse governador. E a resposta que ele deu foi uma das respostas mais lindas, né, que já ocorreu. Então esse homem responde ao governador dessa maneira: 86 anos eu tenho servido a esse Deus, e só bens recebi. Como eu posso agora negar o meu Senhor e Salvador? Ele teve a mesma atitude, esse homem Policarpo, ele teve a mesma atitude de Jó. Como eu posso negar o Senhor se só bênçãos recebi a minha vida toda? Como eu posso agora, no momento mau, negar o meu Senhor? E esse homem, esse Policarpo, depois disso ele foi queimado vivo. E ele é um dos primeiros, ou um dos mártires da história da igreja cristã. Então, Jó teve a mesma atitude. Como eu posso só aceitar as coisas boas da parte de Deus e não as más, né? Então, aprendemos também com o pastor Roberto Mariano na última aula que Jó, apesar de ser um homem justo, de ser um homem temente a Deus, ele não estava imune, ele não estava isento das dificuldades e sofrimentos que acomete a vida de todos nós. Então esse homem, ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu o seu prestígio, ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé e a sua confiança no Senhor. Pois bem, daí entramos na aula de hoje, né? Que vamos falar um pouco sobre o conflito existencial deste homem. Como eu falei, ele em momento nenhum ele amaldiçoou, ele atribuiu a culpa dos seus infortúnios a Deus, mas isso também não o impediu de fazerem vários e vários questionamentos ao Senhor. Questionamentos esses lícitos, né? A Bíblia e o livro não reprova Jó por ter feito esses questionamentos a Deus, porque são questionamentos válidos que todos nós temos ao nos depararmos com as dificuldades da vida, com os sofrimentos da vida. Então, o primeiro questionamento de Jó foi em sentido à razão da vida. Qual o sentido da vida? E ali no capítulo 3, dos versículos de 10 a 23, a 24, Jó, ele faz um monte de questionamentos ao Senhor, principalmente com sentido a por que o Senhor me permitiu nascer, vir a esse mundo, para passar por essas dificuldades, para passar por tamanho sofrimento. Não seria melhor eu ter morrido no ventre da minha mãe? Daí ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E aí o capítulo 3 discorre falando desses questionamentos de Jó, de qual o sentido da vida, onde está Deus que não vê o meu sofrimento. Talvez seria um outro questionamento de Jó, e é um questionamento que todos nós, ao nos depararmos com as lutas, com as dificuldades, fazemos também. E mais uma vez eu falo, são lícitas, não é errado. Não é errado. Onde está Deus que não vê o nosso sofrimento? E isso tem sido um questionamento não só de nós cristãos, mas do mundo todo, né? Principalmente em épocas de catástrofes, de grandes crises mundiais, como a que temos vivido agora, de pandemias, né? Onde muitas e muitas pessoas têm morrido. Muitos de nós podem estar perguntando aonde Deus está, que não está vendo o sofrimento desse povo todo.
dessas pessoas todas que têm morrido, que têm sofrido nos hospitais, nas UTIs, muitas vezes sem condição, muitas vezes em hospitais sem um mínimo de condição para tratar. Isso eu me lembrei agora do Haiti, um país já miserável, pobre, sofrido, em que por volta de 10 a 12 anos atrás, com tudo isso ainda sofreu um terrível terremoto que praticamente acabou com o país todo, trazendo ainda mais sofrimento para aquele país já pobre, miserável e sofrido. Daí surge a questão novamente: aonde está Deus que não vê o sofrimento desse povo? Nos faz lembrar lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, aqueles milhares e milhares de judeus que foram mortos pelos nazistas, torturados, levados à câmara de gás, sendo metralhados, trabalhando até a morte, morrendo muitas vezes por inanição, trabalhando até a morte sem comer. Filhos vendo os pais serem mortos, e os pais vendo os filhos, esposas. Onde está Deus que não vê o sofrimento, que não vê o nosso sofrimento? Isso trazendo para nós, a gente pode ter vários questionamentos. Onde Deus está que não vê, que não viu? Onde Deus estava quando eu perdi o meu filho? Onde Deus estava quando eu perdi o meu pai? Onde Deus estava quando o meu marido me deixou? Onde Deus estava quando eu perdi o meu trabalho? Onde Deus estava quando aconteceu aquele terrível acidente? São perguntas lícitas que nós fazemos diante ao nos depararmos com dificuldades. Por que o Senhor permite que seus filhos sofram dessa maneira? Então são alguns questionamentos lícitos, novamente eu digo, que Jó fez ao Senhor. E para tentar responder e para tentar ajudar, Jó entra em cena 3 amigos, na verdade 4 amigos de Jó, cada um com um discurso, cada um com uma postura, e que eu quero comentar agora. O primeiro desses amigos de Jó a tentar ajudá-lo, a tentar confortá-lo, consolá-lo, chamava-se Elifaz, E ele começa bem o seu discurso. Ele começa bem, reconhecendo a maturidade, reconhecendo o quanto Jó tinha ajudado as pessoas, o quanto ele era bom, mas ele logo depois ele já sentencia de uma maneira drástica Jó, falando que o que ele estava passando era fruto de um pecado, de algo não confessado, e que ele precisava se retratar diante de Deus. E no versículo de 3 a 5, a gente começa a entender isso aí. O bom começo que ele faz, tem em seu discurso, onde ele diz aqui: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Então ele começou bem, falando, reconhecendo as qualidades e a maturidade de Jó. Porém, ele logo sentencia, de uma maneira
de uma maneira precipitada, falando que o que Jó estava passando era fruto de um pecado que Jó precisava confessar. E daí ele, para justificar essa teoria, esse discurso dele, ele apela para a sua experiência e para a experiência dos demais. Olha o que ele diz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, olha lá ele apelando para a sua experiência. Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Ou seja, o que ele está falando é que Jó estava apenas colhendo o mal que ele plantou, né? Estava tentando usar da sua experiência e da experiência de outros para provar o seu discurso, para provar a sua teoria. E daí eu falo, meus irmãos, a experiência de vida, ela nunca pode ser desprezada. Mas nesse caso específico, ele se baseou na sua própria sabedoria, nos seus próprios conhecimentos, se achando superior a Jó. Daí chega o segundo amigo, né? Chega o segundo amigo. E o seu discurso é muito sábio quanto às doutrinas, às escrituras, mas elas são totalmente desprovidas de sentimento. Ele acerta, né? Ele acerta ao afirmar que Deus nunca comete injustiça, que os filhos de Jó tinham pecado e de fato tinha. Os filhos de Jó não tinham a mesma postura que tinha Jó, né? Que o pecado é julgado, que Deus prova os humildes, que Deus aprova os humildes e aprova a humildade e a retidão, que em Deus há perdão e restauração. Tudo isso está certo, tudo isso são teologias e são doutrinas certas. Porém, a atitude de Bildade não foi desprovida de sentimento. Ele estava muito mais preocupado em provar as suas teorias, em dar lição de moral, né, do que estar junto, do que se compadecer, de que a sentir a dor que Jó estava sentindo. E ao contrário, além disso, ele ainda faz acusações, né, que Jó estaria caçando palavras, né, inventando argumentos para se justificar, estava desprezando a sua inteligência e estaria atribuindo a Deus feridas que ele mesmo causou. Então esses amigos que tinham ido até Jó para o consolar, na verdade estavam atacando, na verdade estavam acusando, né? E tem o discurso dos amigos e tem a resposta de Jó. Eu queria focar agora somente nos discursos dos amigos e não nas respostas de Jó. Eu queria somente focar no discurso, né? Todo o livro de Jó ali, a grande maioria do livro se passa nesse diálogo entre Jó e os seus amigos. Os seus amigos tentando ajudar, entre aspas, e Jó se defendendo. Então, a maioria do livro se passa nesse diálogo. E aí chega o terceiro amigo, para mim o pior deles, chamado Zofar. E esse amigo também esquece o propósito da visita dele, porque eles estavam ali para consolar Jó. Eles estavam ali para confortar Jó em meio às dificuldades.
Mas ele chega com um discurso legalista, mal educado, arrogante, que além da sua impaciência, com as palavras de desprezo, e ainda fala que Jó é tagarela, que Jó é falador, que fala muito, que nos versículos de 1 e 6 do capítulo 11, né, ele critica Jó e os protestos de inocência. Ora para que Deus revele os segredos para Jó. Então, se sentindo afrontado por Jó, né, por seus argumentos, ele repete a sua tese principal, que é: o júbilo ou a alegria dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios é momentânea, dizia esse Zofar, né? E no restante do capítulo, ele tenta argumentar e tenta apresentar exemplos disso, dizendo que Jó era um desses ímpios, né? Que aquilo que ele estava sofrendo era prova cabal do juízo de Deus. Aí eu pergunto para vocês, esses amigos realmente sabiam consolar, né? Uma pessoa em dificuldade, né? Misericórdia, né? Esses três primeiros amigos, eles tinham discursos diferentes, né? Mas a essência do seu discurso era a mesma, porque todos eles criam que o sofrimento de Jó era fruto de pecado e por isso precisa ser confessados. Mas a gente vê que não era bem isso, né? E aí entra em cena o quarto amigo, né? E possivelmente o mais novo, o mais jovem entre eles, e que não estava junto aos três no princípio, que tenha chegado depois. E esse quarto amigo, chamado Eliú, ele usa de misericórdia para com Jó, né? Mesmo ele tenha ficado irritado com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó não terem encontrado, né, argumentos, né, para comprovar as suas acusações, e irritado com Jó também, porque Jó estava tentando se auto-justificar em vez de confiar na misericórdia e na justiça de Deus. Então Eliú entende que quando o homem reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez diante do Senhor, então conhece a verdadeira sabedoria. Ele percebe a arrogância desses três amigos, que estavam muito mais preocupados, como eu falei, de se mostrarem sábios, de provar que as suas presunções, que as suas teorias estavam certas. Eles estavam muito mais preocupados em provar as suas teorias do que ajudar o Jó. Eliú percebe que esses três amigos de Jó estavam condenando, ao invés de ensinar e mostrar misericórdia e perdão de Deus. Então as palavras de Eliú foram como bálsamo para Jó. Mesmo confrontando o ambiente de autopiedade, onde Jó tentava se condoer diante da insensibilidade desses amigos. Enquanto Jó se justificava, em vez de reconhecer a justiça de Deus, os seus amigos o condenavam, ao invés de ajudá-lo, ao invés de mostrar misericórdia, ao invés de se colocar na presença dele e tentar sentir a dor que ele estava sentindo. Então, o que a gente pode concluir sobre esses quatro amigos, sobre essas quatro posturas? Muitas vezes temos essa mesma postura ao nos depararmos com as dificuldades. Muitas vezes não ajudamos, muitas vezes não nos consolamos, muitas vezes não nos compadecemos com o sofrimento do próximo. Ao invés disso, acusamos. Ao invés disso, agimos de forma legalista, tentando impor as nossas convicções, os nossos pontos de vista,
tentando dar uma receita, uma solução fácil, que não há diante desse problema tão grave, diante desse problema tão terrível que é o sofrimento humano. Pois não temos todas as respostas. E o próprio Senhor, e o próprio Deus, não respondeu os questionamentos de Jó. Nenhum deles. Assim como muitas vezes não responde os nossos também. Mas uma coisa é certa. Mesmo o Senhor não tendo respondido os questionamentos de Jó, o Senhor foi com ele. Usou de misericórdia, usou de bondade, usou de amor e de fidelidade. E todos nós sabemos como foi o desenrolar de tudo isso. Jó, apesar de tudo, de todo o sofrimento que passou, ele não amaldiçoou Deus, ele não atribuiu a Deus a culpa pelos seus infortúnios. Ao contrário, ele confiou na misericórdia e na bondade do Senhor. Então, para concluir, o que a gente pode concluir é que Jó lamentou, ele até questionou e fez vários questionamentos a Deus, mas sem nunca perder a fé nele. Assim também seja com a gente. Quando nos depararmos as lutas, as dificuldades, podemos lamentar, podemos até fazer questionamentos a Deus, mas sem nunca perder a fé nele, sem nunca perder a esperança que ele vai restaurar, que ele vai agir em prol de nós. Concluímos também que com os 3 amigos de Jó a gente aprendeu o que não fazer ao consolar uma pessoa. Muitas vezes nos deparamos, com pessoas em dificuldade. E qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? A atitude dos 3 primeiros amigos de Jó? Ou a atitude do último, Eliú, que usou de misericórdia, que foi bondoso, que se colocou no lugar do outro que está sofrendo, que tentou sentir a dor do outro? Que falta faz homens como Eliú nos dias de hoje, onde vivemos uma sociedade tão egoísta, tão individualista, onde pensamos somente em nós. Como faz falta homens como Eliú, que usa de misericórdia, que se coloca no lugar do outro. Pensemos nisso. Temos sido Eliú ou temos sido Elifaz, Bildade e Zofar na vida das outras pessoas que temos nos deparado, que têm sofrido? Ao aconselhar, as nossas pretensões ou intenções podem ser as melhores possíveis, mas temos que ter muito cuidado com as conclusões. Então essa é a grande conclusão que chegamos. Ao aconselhar, nossas intenções podem ser as melhores possíveis, mas temos que ter muito cuidado com as nossas conclusões. Amém? Então, com isso a gente encerra essa segunda aula. E obrigado por terem assistido. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.